O Online com a Six é um conteúdo diferenciado, uma forma diferenciada que a Six Farroupilha tem encontrado durante o período da pandemia para se comunicar com as entidades, as lideranças da nossa comunidade e, acima de tudo, também tratar de temas oportunos e temas do momento, sempre com a presença de convidados, de pessoas que nos ajudam a entender as diversas temáticas. O Online com a Six tem o patrocínio do Sicredi, gente que coopera, cresce, da Verità Diagnósticos por Imagem, do Planeta Água, também o patrocínio da Lavare Bene, de Capri Hotel, 5 a Sec Lavanderias e a Pliper Sistemas de Gestão. Em nome do presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, José Carlos Trujillo, e de toda a equipe operacional que leva até você esta edição do Online com a Six, eu quero cumprimentar a todos, desejar uma excelente live, e olha que o assunto de hoje e os convidados são do mais alto quilate, do mais alto gabarito, e que bom, Farroupilha e a Six Farroupilha sente-se orgulhosa pelo prestígio dos convidados da noite de hoje. O nosso tema, o tema que nós vamos estar apresentando hoje, o papel da Federasul, ações realizadas e perspectivas para 2021-2022. Serão nossos painelistas nesta noite. Olha o quilate. A presidente atual da Federasul, a Simone Leite, e também o presidente eleito da Federasul para a gestão 2021-2022, o Anderson Cardoso. Eu quero apresentar brevemente o vasto currículo dos nossos convidados. A Simone Leite iniciou a sua vida profissional alfabetizando crianças e, depois de cursar a faculdade de História, passou a lecionar para alunos do ensino médio. A partir das novas vivências e de sua vocação, Simone deu uma guinada na sua vida profissional e, desafiando o desconhecido, cursa a administração de empresas e torna-se empresária. Em 2009, Simone Leite assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Canoas, onde, contrariando a prática, reduz a carga tributária e amplia a arrecadação, além de criar o escritório do empreendedor, desburocratizando e dando agilidade aos empreendedores. Em 2011, foi eleita a primeira mulher presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Canoas. Também exerceu a presidência da Parceiros Voluntários. Em 2013, assumiu a vice-presidência de integração da Federasul e passou a rodar o Estado, promovendo o associativismo e a união da classe empresarial. Foi uma das lideranças do movimento Chega de Mordida, que previa o fim do imposto de fronteira. Em 2014, um convite inusitado. A senadora Ana Amélia Lemos a convida para concorrer ao Senado da República e compor chapa majoritária da eleição. Em 2016, Simone Leite vence as eleições e torna-se a primeira mulher presidente de uma federação empresarial no Rio Grande do Sul. No caso, a Federasul. Hoje está no seu segundo mandato. Apontada como uma nova liderança gaúcha, Simone Leite é intensa, com um sorriso largo e frequentemente repete os seus mantras: fé, coragem e paixão. Eu quero apresentar agora também brevemente o currículo do nosso segundo painelista, Anderson Cardoso, presidente eleito da Federasul para a gestão 2021-2022. Anderson é advogado, graduado pela Unicinos, praticou muito futebol e uma peculiaridade, é torcedor do Internacional. Também praticou surf e skate, mas atualmente se dedica ao tênis,
quando tem disponibilidade de tempo, é claro. É especialista em direito tributário, financeiro e econômico pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul. Também estudou no exterior em renomados institutos de ensino no mundo. O novo presidente da Federação atua em entidades empresariais há mais de 2 décadas, tendo sido vice-presidente jurídico da Federação e conselheiro da Federação do Comércio do Estado do Rio Grande do Sul, a FEComércio RS, e integrante do Comitê Jurídico da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil. É membro da Fundação Escola Superior de Direito Tributário, do Instituto Brasileiro do Direito Tributário da International Fiscal Association. Autor de diversos artigos e livros, especialmente voltados ao direito tributário, entre os quais não cumulatividade do ICMS, dimensão normativa e eficácia. Cardoso é um dos sócios fundadores da Souto Correia Advogados, banca de atuação nacional na área do direito empresarial. Tributarista, possui reconhecida atuação tanto em consultoria como em contencioso, incluindo tribunais superiores. Portanto, um breve do vasto currículo do presidente eleito da Federação para a gestão 2021-2022, o Anderson Cardoso. E eu quero, a partir desse momento, então, acolher, em nome da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha, os nossos painelistas. Volto a usar a palavra quilate de peso na edição de hoje do Online com a SIX. Quero solicitar, então, nesse momento, a presidente da Federação, a Simone Leite, pode habilitar a câmera e também o microfone, e, de igual forma, o presidente eleito da Federação para a próxima gestão, o Anderson Cardoso, também. Inicio cumprimentando, em nome do presidente da SIX Farroupilha, José Carlos Trujillo, a presidente da Federação, e logo após estenderei os cumprimentos também ao presidente eleito, o Anderson Cardoso. Presidente Simone Leite, é uma alegria tê-la conosco nesta edição do Online com a SIX Farroupilha. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma alegria poder estar compartilhando nessa quinta-feira de noite esse espaço, especialmente tendo, né, a companhia de queridos amigos aqui, ao lado do meu companheiro, colega Anderson Cardoso. Anderson, tu já te deu conta, os nossos currículos são ótimos, né? Eu fiquei pensando assim, nossa, com esse suspense todos e esse currículo, as pessoas devem criar uma expectativa, mas eu queria complementar o meu currículo. Ao lado aqui deste colorado Anderson Cardoso, dizer que eu sou gremista, progressista e feminista. Então, é assim que a gente pode se apresentar também. E quero aproveitar já de imediato, né, cumprimentando o nosso presidente Trujillo, também cumprimentando o Piazza, o Vinícius, o Bampi, que está aqui conosco, mas um especial abraço, né, para essa chapa eleita com o prefeito Feltrin. Acho que é bem bacana essa escolha que Farroupilha fez, a gente poder qualificar a administração pública tendo essa parceria, né? Agora, sem dúvida, haverá uma parceria público-privada, onde vai se pensar o futuro da cidade, fazendo bons encaminhamentos e tendo essa integração. Então, a minha primeira mensagem, assim, alegria muito grande estar aqui, podendo dividir esse momento com o Anderson e com todos vocês, mas especialmente no município como Farroupilha, que deu um grande recado agora nas últimas eleições, nas urnas, através da escolha desta chapa eleita. Então, desejar muito êxito, muito sucesso, muita serenidade dos gestores públicos que assumirão a partir de 2021.
Com certeza, eu quero cumprimentar também, estender a nossa saudação de acolhida, de alegria pela disponibilidade ao presidente eleito da Federação para a gestão 2021-2022, o Anderson Cardoso. Anderson, em nome do nosso presidente da Six Farroupilha, José Carlos Trujillo, seja muito bem-vindo e obrigado por esta oportunidade. É um prazer enorme estar com vocês, especialmente ao lado da Simone, né? Não teria como negar essa oportunidade, esse convite, saudar o nosso presidente Trujillo. É um grande prazer estar com vocês e faço minhas as palavras da Simone, né? A Simone saudou todos os nossos parceiros, presidentes de associações comerciais, de câmaras de indústria e comércio e serviços de toda a região da Serra, que é um dos grandes motores da economia do nosso estado. Reforço também a parceria da Federação com os gestores públicos municipais, isso é muito importante para o desenvolvimento do nosso estado. A Simone tem feito um trabalho exemplar ao longo não só dos últimos 2 anos, né? Acompanhei bem isso desde o ingresso como vice-presidente do interior da nossa Federação, tem feito um trabalho exemplar. Então, Simone, é um grande prazer estar contigo nessa noite. Ótimo, obrigado. Bom, a partir de agora eu vou passar a palavra, então a palavra fica à disposição da atual presidente da Federação, a Simone Leite, esta mulher gaúcha, guerreira, que realmente é dinâmica e que tem feito uma gestão exemplar na Federação. Vai ser difícil para o Anderson dar sequência a esse trabalho que a Simone tem implantado durante as 2 gestões à frente da Federação, porque tem feito um protagonismo de atuação, tem marcado presença, tem tocado na ferida dos grandes problemas do estado do Rio Grande do Sul. E olha que a gente tem a questão para tratar também no próprio momento. Mas enfim, Simone, Anderson, fiquem bem à vontade, falando do papel da Federação, das ações realizadas, das batalhas que vocês já travaram e também já olhando um pouco para frente as perspectivas. Simone, vai faltar tempo para a gente falar um pouco de tudo, hein? É verdade, a gente já fica desafiado a fazer mais um. Mas eu acho que a gente poderia, né, Anderson, dividir esse nosso momento em 2 etapas. Primeiro, falar um pouquinho do associativismo, que eu acho que é uma paixão, é algo que nos motiva, é um trabalho voluntário, né, entre pessoas altruístas. E o segundo momento, a gente pode falar, sim, desse momento em que estamos vivendo, o desafio, né, de empreender e de seguir com as nossas atividades em tempos de pandemia, e alguns projetos que estão sendo apresentados pelo governo do estado, no qual a Federação tem o seu posicionamento. Mas iniciar, né, falando um pouquinho sobre a Federação. A Federação hoje é uma entidade com 93 anos, que congrega mais de 160 entidades filiadas de todo o Rio Grande do Sul. A Federação, diferente das outras entidades, das outras federações co-irmãs, é uma entidade que visa, né, esta representação voluntária da classe empresarial. Todos aqueles que buscam, né, as nossas entidades filiadas, sejam centros de indústria, comércio, associações industriais, comerciais, câmaras de indústria e comércio, independente do nome, né, são entidades associativistas que se formam a partir de um grupo de empresários nas nossas cidades gaúchas. E as entidades sindicais, elas têm um peso e uma dinâmica diferente. Na verdade, né, as empresas, então, elas precisam de forma compulsória, obrigatória, estar vinculadas a uma entidade sindical e que tem, né, um recurso muito maior do que o recurso da Federação. E a gente percebe que essa situação, o fato de nós termos, né, uma entidade voluntária, com homens e mulheres que se dedicam de forma voluntária a esse trabalho, faz com que nós tenhamos, né, uma liberdade para nos posicionar sobre todos os temas. E os nossos valores é que nos dão o norte desta representação. Então, a Federação, ela surge em Bagé e, na sequência, ela vem, se instala em Porto Alegre. E aí a gente percebe que um longo período, né, a Federação teve na sua representação homens da capital do nosso estado.
Então, a Federasul, ela junto com a Associação Comercial de Porto Alegre, eram duas entidades que trabalhavam em conjunto, né, faziam essa representação mais específicas, né, a partir das demandas que surgiam em Porto Alegre. É importante que se diga que o poder político ele está na nossa capital, mas a força econômica ela vem do interior. A força econômica do nosso estado, ela está no agronegócio, na indústria, no comércio, nos prestadores de serviço, em todos os cantos do nosso estado. E nós entendíamos que essa representação ela deveria ser mais legítima. E foi aí que eu conheci o Anderson, né, na Federasul. Eu já estou há 15 anos na entidade. O Anderson mais velho, não de idade, eu sou mais velha de idade que ele, mas ele, né, começou muito cedo, militando no associativismo. Nós nos conhecemos em Porto Alegre e vimos, né, que tínhamos propósitos muito semelhantes, especialmente nessa busca da representação efetiva da classe produtiva, onde a Federasul representa todos os setores da economia. Se a gente tem a entidade coirmã, a FEComércio, representa o comércio e os bens de serviço. A Fiergues representa a indústria. A Farsul representa o agronegócio. E a Federasul é a federação das entidades empresariais, representando a indústria, o comércio, o serviço, o agronegócio, o turismo de todas as nossas cidades. Então, assim, é uma pluralidade muito grande, mas nós também temos uma capilaridade muito bacana, que não era aproveitada nesta representação empresarial. Quando eu assumo, então, como diretora da Federasul, à época, eu era presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviço de Canoas. Eu percebo que muita dessa representação, ela ficava, né, concentrada nos interesses de grandes empresários de Porto Alegre. Não é uma crítica, é uma constatação pela forma que se operava essa representação empresarial. Eu digo para vocês que este foi um período, né, os últimos 10 anos, de grande omissão dos nossos empresários. Nós delegávamos a representação, a responsabilidade para uma liderança e esperávamos que esta liderança representasse e fizesse grandes mudanças estruturais, né? Especialmente no modus operandi da política, da questão econômica do nosso Estado. E essa nossa omissão nos trouxe, né, um prejuízo muito grande, porque foi justamente num período, né, em que nós tínhamos o Partido dos Trabalhadores, enfim, com essa representação de uma grande massa no poder, onde nós ficávamos atrás da televisão, assistindo o Jornal Nacional e reclamando do que estava acontecendo. Pagamos um preço alto, vivemos um período de grande recessão, mas tudo isso também fez com que nós conseguíssemos, né, juntar forças e ocupar espaços de decisão. Isso que aconteceu na Prefeitura de Farroupilha, aconteceu em muitos outros municípios. A classe produtiva buscando o seu verdadeiro espaço de representação. E foi aí, então, observando tudo isso, que eu fui motivada a assumir a presidência da Federasul. Tive, né, essa grata satisfação de ter sido eleita a primeira mulher a presidir uma federação no Rio Grande do Sul. Acho que essa é uma responsabilidade muito grande, porque aí eu falo especialmente para as mulheres. Nós temos que todos os dias, ainda hoje, mostrar que somos capazes. Porque numa sociedade ainda machista, e não é por culpa, né, dos meninos que estão aqui nos assistindo, mas, enfim, uma questão cultural, a gente percebe que as mulheres, elas ainda são relegadas ao plano de secretárias, de assistentes, mas não de lideranças que efetivamente podem assumir o poder e fazer a diferença. Então, eu tive essa enorme responsabilidade, mas também uma grata satisfação. E dentro do sistema, né, dentro da Federasul, foi a primeira vez em 90 anos, então 89 anos, quando eu assumi, que nós tivemos, né, Anderson, uma eleição, porque houveram duas chapas. Uma chapa que entendia que havia uma continuidade possível, né,
estando a Federação ainda vinculada com a Associação Comercial de Porto Alegre, e a outra chapa que eu representava que dizia justamente o seguinte: somos todos uma grande instituição que representa todas as nossas filiadas. E esse poder de representação do interior, ele precisa ser consolidado. Fizemos esta eleição e eu tive, então, a honra de ser eleita. A partir daí começa um novo capítulo na história da nossa entidade, onde nós separamos a Associação Comercial de Porto Alegre da Federação, onde a Federação passa a ter luz própria, no sentido de ter uma sede única, no sentido de ter as contas, né, equilibradas, porque infelizmente a gente tinha um déficit que vinha ano após ano e a gente conseguiu fazer essa estruturação, porque, convenhamos, não tinha como nós apontarmos, né, para o governo do estado, por exemplo, que apresenta déficits sucessivos nas suas contas, e dizer, olha, vocês não podem gastar mais do que arrecadam. Se nós, enquanto lideranças, não fazíamos o tema de casa dentro da nossa instituição. E o que mais muda nessa forma de enxergar o trabalho associativo é justamente o pertencimento que foi despertado. Então, quando a gente tem na figura do Anderson, né, essa liderança que está hoje na capital do estado, ele é um líder empresarial da nossa capital, isso não significa que nós estejamos, né, deixando de lado novamente o interior, porque o que nós temos hoje na Federação é a consolidação de um trabalho de pertencimento. Todas as nossas filiadas se sentem parte, todas as nossas filiadas participam ativamente de todos os nossos projetos, das nossas campanhas, e é isto que faz a diferença. É isso que faz a gente conseguir dizer hoje que nós derrotamos o governo do estado na tentativa de aumentar impostos, porque nós arregaçamos as mangas e, como um pelotão de choque, nós nos demos os braços e em todos os municípios nós falamos a mesma língua. Nós buscamos essa força, desde uma microempresa até a representação de uma grande empresa que está no Rio Grande do Sul e que quer ver esse estado mais desenvolvido, com mais progresso e com igualdade para todos. Eu queria, né, nesse primeiro momento, falar um pouquinho justamente do que eu sinto que é o associativismo, do momento em que nós vivemos e que nós percebemos que esse passado, né, de omissão, ele fica na história e o que nós construímos a partir daqui é esse espírito de pertencimento que vibra, né, que pulsa através das nossas ações e através dessa vontade de fazer dar certo a história do Rio Grande do Sul, o empreendedorismo, e especialmente, né, eu acho que é algo que o Anderson tem como mantra muito forte, a competitividade no nosso estado. Bom, Simone, assim, fica, depois de tudo que tu disseste, tu narra com muita precisão a evolução, porque tu a lideraste nesse período, né? Eu gostaria, assim, primeiro de dizer que tu é muito gentil, né? Me dá uma idade menor do que a tua, a gentileza tua. Eu sou um pouquinho mais velho, mas um pouco mais velho. Eu achava que tu era um ano mais novo que eu, olha aí, ó, tem carinha, então. Mas, assim, é um trabalho longo na nossa entidade, na nossa federação, né? Eu participo da entidade desde o ano de 2001 na diretoria. Tive a oportunidade de passar um pouco desse período anterior que tu bem expuseste, e depois também todo o movimento em prol desse pertencimento a uma mudança significativa do olhar para a base, do olhar para o interior, que revela uma força muito maior da entidade neste período, né? É um tijolo de pertencimento que tu deixa na estrutura da Federação com muita sustentabilidade, que certamente apoiará o que vem pela frente. Eu queria trazer dois elementos que eu acho muito importantes da entidade, dois valores que contribuem, talvez, com toda essa caminhada, né?
O primeiro é o valor da ética, né? Ética no sentido de aprimoramento, que nós vemos na entidade, assim como em todas as entidades filiadas de todo o interior, é um sentido de ética no sentido de aperfeiçoamento. Todos que buscam o associativismo, em alguma medida, têm uma identidade com esse sentido de ética, de melhoria da sua empresa, melhoria do seu município, melhoria do seu estado. A ética dos gregos lá, no sentido aristotélico, né, tinha esse significado, né? E justamente por isso vinha a virtude, né, a busca pela virtude, e a virtude na temperança, né? A famosa frase de Aristóteles, a virtude está no meio, tá? Então, sempre buscando o aperfeiçoamento e buscando esse aperfeiçoamento não só individualmente, mas coletivamente. E aí vem um segundo valor muito caro da entidade, que é a liberdade, né? A liberdade de empreender, a liberdade de proteger a sua propriedade privada, né? De defender a propriedade privada, de defender a democracia, os limites da democracia, e a liberdade no seu sentido mais amplo, né? Que é a liberdade não apenas individual, mas a liberdade que temos quando buscamos aqueles que têm identidade com os nossos propósitos, de nos associar a outras pessoas. E eu vejo que nessa mudança de era que nós estamos vivendo, que não é mais uma era de mudanças, como acompanhamos, e as mudanças nos assustavam um pouco, porque a velocidade com que elas vinham nos mostrou que não adianta nós querermos nos resignar naquele cotidiano, naquela nossa normalidade que existia anteriormente, porque é uma mudança de era, tudo está mudando. Nós, como indivíduos, as nossas empresas e, consequentemente, as nossas entidades. Então, eu não vejo, Simone, eu tenho uma identidade muito grande contigo nos teus valores, em tudo que tu colocas. Eu não vejo mais espaço para entidades que não tenham essa identidade com os seus filiados, né? Essa identidade de propósito e aquilo que a Federação mais busca, né? Que é, de fato, contribuir com um melhor ambiente de negócios, não apenas na capital, mas em todo o interior do estado do Rio Grande do Sul, com uma identidade com aquilo que os nossos filiados trazem, um desses propósitos, que é uma carga tributária que seja condizente com aquilo que eles vivenciam. Falávamos aqui um pouco antes da tua entrada, na preparação do evento, sobre a carência de infraestrutura no nosso estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, num ano que vivemos uma pandemia, sem a possibilidade de exercermos em grande medida as nossas atividades, não há espaço para um aumento de carga tributária, por exemplo. Então, são temas que são bandeiras que entidades como a Federação necessariamente têm que sustentar, porque é isso que vai promover o desenvolvimento do nosso Estado. É dando chance para que esses pequenos e médios empresários desenvolvam os seus negócios, que teremos, a partir daí, sim, os recursos arrecadados pelo Estado e a competitividade que precisamos para o nosso Estado se desenvolver. Então, é a partir desse cenário que eu vislumbro um 2021 bastante desafiador. Tá? Tivemos no ano de 2020 alguns auxílios, como o auxílio emergencial do governo federal, que nos possibilitou, dentro de um quadro de pandemia, alguma rede de proteção ao longo do ano. Falávamos do desemprego, que o desemprego nos parece que está dando um alento, mas esse alento ele precisa ser sustentável no médio prazo, né? O nosso ministro da Economia fala numa retomada em V, esperamos que ela ocorra, mas sabemos que teremos que enfrentar um 2021 já sem esse auxílio emergencial. Sabemos que teremos um déficit no governo federal gigantesco. Então, as nossas instituições, as nossas
entidades empresariais se mostram ainda mais relevantes para enfrentar essas medidas que podem, inclusive, impactar esse desenvolvimento num futuro próximo das nossas empresas. Então, só ressaltando a importância do associativismo baseado em pilares como ética, como liberdade de empreendimento, como redução de carga tributária, para defender esses pilares, que são os pilares que possibilitam o desenvolvimento ou a retomada da economia do nosso Estado, que vai ser o grande diferencial para nós termos a competitividade necessária para retomar o patamar de desenvolvimento que o nosso Estado já teve e, infelizmente, não está tendo nos últimos anos. Interessante, Anderson, eu queria pegar um gancho nisso, né, para mostrar o quanto é importante nós termos essa representação empresarial. E quando a gente fala, né, dos desafios que vem, foi um ano de grandes desafios. Esse ano de 2020 não será diferente também 2021. Mas eu queria dar um passo atrás, né, e mostrar o quanto também é relevante esse trabalho quando a gente pode apoiar medidas importantes dos governos. Então, em algum momento, né, a Federação ela é chamada de chapa branca. Ah, mas vocês estão apoiando o governo Sartori. Eu falo do Sartori e do Eduardo Leite, que são os governos que eu fui presidente, né? Então, lá atrás, a gente fez grandes apoios ao governo Sartori em inúmeras medidas importantes, iniciativas, né, que visavam, então, o desenvolvimento do nosso Estado. E fomos críticas em outros momentos, né, que nós víamos que os encaminhamentos, eles não estavam de acordo com os nossos valores. Pois bem, nós tivemos, né, no meio da nossa campanha, da nossa gestão, uma campanha eleitoral. E onde, pela primeira vez, né, na história recente, enfim, do nosso Estado, nós tivemos 2 projetos que foram para o segundo turno muito semelhantes. Então, eu acho que aí a gente já vê, né, uma mudança efetiva no modus operandi da sociedade gaúcha, quando leva para o segundo turno 2 projetos semelhantes, que era o do então governador José Sartori e do candidato Eduardo Leite. Quando a gente faz esse debate do segundo turno, né, fica evidente que as propostas são semelhantes, mas tem algo que difere um do outro. E um principal aspecto, né, que a gente conseguiu acompanhar era justamente no que dizia respeito à carga tributária e aumento de tributos. O governador José Sartori dizia que não teria como fazer essa redução, voltar com o ICMS aos patamares, né, de 17% na alíquota geral e de 25% para as blue chips, telecomunicação, energia elétrica e combustível. Já o candidato Eduardo Leite dizia que só precisava de 2 anos de alíquotas majoradas, porque sim faria um ajuste no fluxo de caixa e nós poderíamos então voltar à normalidade dos tributos. Muito bem, em 2018 elegeu o governador Eduardo Leite, né, governador do estado do Rio Grande do Sul. E a partir dali, nós fizemos um grande apoio ao governador, então eleito, para que pudéssemos manter por 2 anos as alíquotas majoradas, né, 18% e 30%, justamente para que ele tivesse um fôlego para conseguir imprimir um ritmo nos seus projetos, para que o Rio Grande do Sul se tornasse mais competitivo, mais desenvolvido, com infraestrutura adequada, enfim. Qual não foi nossa surpresa, né? Que 2 anos, então, estão findando agora, no final de 2020, e nós tivemos, ao longo de 2020, uma grande discussão sobre uma reforma tributária. Uma reforma tributária que nada mais foi do que um pacote de aumento de tributos. E que, desde o primeiro momento, a Federação se manifestou contrária, embasada,
né, em reuniões que fizemos com todos os nossos presidentes de entidade. É importante que se diga que não é a opinião da presidente, e sim de um colegiado, de forma unânime, né? Nós tiramos essa posição de uma assembleia, onde fomos contrários, então, a essa proposta de reforma tributária que foi encaminhada ali no final de agosto, né, e que tramitou durante o mês de setembro. Fomos muito combativos, fomos uma voz ativa, né, que junto com toda a nossa base, com a capilaridade que nós tínhamos, fizemos esse enfrentamento e mostramos para os deputados o prejuízo que teríamos se aprovássemos aquele pacote de aumento de tributos. Pois bem, o governador tentou 3 vezes, né, fazendo modificações no projeto, e, vendo que seria derrotado, retirou este projeto da Assembleia. Nós, naquele momento, né, junto com o Anderson, eu e o Anderson estávamos juntos, dissemos ao governador, olha, bola ao centro, vamos pensar em algo que seja bom para todos os gaúchos. Não que vise apenas pagar em dia o salário de servidores públicos, não que vise manter benefícios para grandes empresas, não que vise, né, sustentar uma máquina inchada, mas sim que possa trazer alternativas para que nós possamos ampliar o número de postos de trabalho, para que nós não tenhamos que tirar mais dinheiro de quem menos tem para sustentar o governo. A resposta que tivemos foi um silêncio e, na calada da noite de uma sexta-feira, 2 semanas atrás, novamente foi protocolado na Assembleia Legislativa um projeto de aumento de impostos para 2021 e 2022, 23 e 24 no Rio Grande do Sul. Nos causou uma grande revolta, ao menos a mim essa revolta, no sentido de dizer, olha, nós estendemos a mão, nós estávamos colocando, né, à disposição toda a nossa energia, toda a nossa força, todos os cérebros pensantes do Estado para poder construir algo melhor. E o que nos é apresentado é novamente, né, a manutenção dos 30% para energia elétrica, combustível e telecomunicação, a manutenção dos 18% para a alíquota geral. Também neste projeto 246, que está tramitando neste momento na Assembleia, nós temos como é que é, Anderson? A redução das faixas de isenção do Simples, que sai de 360 para 180 mil apenas a isenção, e aumento de percentual de cobrança de alíquotas nas demais empresas faixas do Simples. Também mexe de novo no IPVA, também mexe de novo no ITCD, e é contra isso que nós agora estamos fardados com arma na mão, lutando. Por que eu falo isso nesse momento? Talvez não seja o assunto mais adequado para essa quinta-feira, mas para mostrar para vocês que se nós não tivermos esta liderança, né, da Federação, com vários homens e mulheres juntos, né, capitaneando energia e fazendo essa mobilização no estado do Rio Grande do Sul, talvez nós tenhamos em 2021 novamente tributos a mais para pagar, tirando de quem menos tem, de quem mais está sofrendo num período de pandemia. E o que nós tivemos na última quarta-feira foi uma grande reunião, né, através também dessas plataformas virtuais, onde nós tiramos o posicionamento da Federação, que mais uma vez é radicalmente contrária a essa possibilidade de aumento de tributos. E desde ali nós fizemos, né, um grande movimento nas redes sociais e também junto aos nossos deputados, novamente mostrando os prejuízos que teremos se esse projeto tiver êxito e for aprovado pela Assembleia. Veja que é um momento... Né, Simone? Esse é um ponto importante, porque assim, a entidade não apenas ela é contra aumento de tributos, ela não quer deixar o Estado na situação em que está. Isso é importante destacar, que nós levamos alternativas, falamos e debatemos até a PEC do teto dos gastos públicos, que estabelece no Estado do Rio Grande do Sul um limite para gastos
com uma margem para, ao longo de um determinado período, se cobrir o déficit atualmente existente. Pleiteamos também o encaminhamento da PEC do 10º, que protege o executivo em relação ao orçamento dos demais poderes, de modo a equalizar, ou seja, não reserva só o executivo o enfrentamento do déficit público, todos os poderes têm que considerar no seu orçamento o déficit existente. Tratamos muito da reforma dos militares, que ficou pendente ainda da reforma da Previdência do Estado, ou seja, nós estamos apresentando alternativas e dizendo o seguinte: o remédio que foi utilizado nos últimos 4 anos não nos tirou da UTI, ao contrário, nos agravou a situação. Por quê? Porque tínhamos mais competitividade lá atrás e estamos pior. Quem sabe buscamos uma alternativa e não tirar da economia, que é justamente aqueles que podem se desenvolver e no futuro gerar mais emprego, mais renda e, consequentemente, mais arrecadação de tributos. Então, isso é fundamental. A federação não está enfrentando só, não está só apresentando um não, está apresentando também caminhos para o desenvolvimento do Estado e para o enfrentamento desse déficit. Exatamente, muito bem colocado, Anderson, até porque nós tivemos, né, uma grande mudança com a eleição de 2018 na Assembleia Legislativa. E pela minha experiência, né, ao longo desses últimos 15 anos, 18 anos, nós temos hoje, né, um parlamento muito qualificado e que no ano passado, por exemplo, aprovou reformas importantíssimas, reformas estruturais no estado do Rio Grande do Sul, que foi a reforma da Previdência, que foi apresentada pelo governador Eduardo Leite, isso é mérito da sua administração, a reforma administrativa, que já está dando, né, impacto positivo no caixa agora, mesmo que de forma pequena, mas a gente já vê algum resultado, e também a alteração do Código Ambiental, que era um problema para os investimentos, né, na área do agronegócio ou de novos investimentos no Rio Grande do Sul. Então, tudo isso teve o apoio da Federação e a sensibilidade dos nossos deputados. Deputados esses que hoje são muito coerentes e muito responsáveis. E é por isso que nós temos, né, essa convicção de que essa proposta de aumento de tributos ela não vai ser aprovada. Porque, como bem disse o Anderson, esse remédio, né, de alíquotas majoradas ao longo dos últimos 4 anos não trouxe benefícios para o Rio Grande do Sul. Pelo contrário, o que nós estamos vendo hoje na prática são empresas que saem daqui para poder ter, né, mais êxito nas suas atividades em outros estados. Então, a gente consegue atrair menos empresas, né, menos investimentos para o estado do Rio Grande do Sul, e nós temos essa perda de empresas e, por consequência, de arrecadação também. O que é o ideal para nós? Né? Termos esse ambiente mais competitivo para que as pessoas, as empresas que aqui estão possam progredir, possam prosperar, uma microempresa se tornar uma pequena empresa, uma média empresa, né? Se tornar uma grande empresa aqui no Rio Grande do Sul. E mais ainda, atrair investimentos de fora, porque o estado de Santa Catarina, ele já barra, né? Os investimentos nem chegam aqui no Rio Grande do Sul, porque é tão bom fazer negócio com o governo de Santa Catarina, as iniciativas que lá se apresentam. O Anderson fez uma missão recentemente para Santa Catarina, e o que a gente vê lá, né, Anderson, é algo muito mais propositivo e muito mais próprio para quem quer atrair empresas e ter uma competitividade, uma qualidade nos seus negócios. Acho que até tu poderias fazer essa referência. Aí passa por um outro tema também, Simone, muito importante, que é a inovação, né? Um dos temas que a Federação debateu muito no ano passado foi o ajuste da substituição tributária, que impactou todos os setores, na medida em que a substituição tributária acabou sendo utilizada pela Secretaria da Fazenda como um mecanismo de arrecadação, e quando teve o julgamento do Supremo Tribunal Federal que determinou a devolução quando o valor fosse praticado maior, o Estado
procurou um mecanismo para amenizar o impacto nas suas contas, cobrando também a diferença quando o preço praticado tivesse sido menor do que aquele cobrado na ST. Então, teve uma ampla discussão na Comissão de Economia da Assembleia Legislativa do Estado, e naquela discussão nós vimos que efetivamente havia uma diferenciação entre a postura do Estado do Rio Grande do Sul em relação ao tema e a postura do Estado de Santa Catarina em relação à matéria. E então, o coordenador da comissão, o deputado Thiago Simon, organizou uma missão ao Estado de Santa Catarina. Visitamos o Poder Executivo, o Poder Legislativo e também diversas organizações voltadas à inovação. Uma principal deles é a CAT, Associação das Empresas Desenvolvedoras de Tecnologia do Estado de Santa Catarina. E na reunião, resumindo muito o que foi debatido lá, o exemplo é a conversa que tivemos com o secretário da Fazenda do Estado de Santa Catarina, que é gaúcho, e o nosso secretário, o nosso subsecretário da Receita Estadual é catarinense. Então, nós trocamos as posições. E o secretário de lá disse o seguinte: Anderson, a minha diferença é que toda segunda-feira eu sento com o setor aqui, não para dizer que eu vou cobrar mais, não para dizer que eu vou estabelecer mais obrigações, mas para perguntar em um café da manhã setorial como é que eu posso, como Secretaria da Fazenda, auxiliar as empresas do setor que está comigo aqui a se desenvolverem. Então, é uma outra postura, uma postura muito mais aberta ao entendimento, ao desenvolvimento da economia do Estado, que nós vemos que não é algo momentâneo, é algo estrutural. Isso se repete em outros poderes, no Poder Executivo, e se repete no setor empresarial. Então, o setor empresarial compra essa ideia e passa a ser um parceiro do Estado no desenvolvimento, ou seja, ele vê o Estado como um parceiro para o desenvolvimento do seu setor. E essa mudança de mindset, eu acho que é algo que a Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul está tentando implementar, mas tem aí um chão ainda para percorrer. Agora, a questão da inovação no setor empresarial é algo fundamental. Eu vou dar um exemplo, também buscando essa visita a Santa Catarina. Nós tínhamos uma referência, por exemplo, da ilha de Florianópolis como uma ilha onde a principal atividade era o turismo. E, de fato, foi por muito tempo. O turismo foi a base da arrecadação do ISSQN de Florianópolis. No entanto, por decorrência de todas essas ações voltadas à tecnologia, voltadas à inovação, a base estrutural hoje da ilha de Santa Catarina, no que tange a atividade produtiva, é tecnologia. A principal atividade arrecadadora de SSQN deixou de ser turismo e hoje é tecnologia. Eles estão baseados no pilar da nova economia. Então, nós, e aqui eu sei que toda a região da Serra, setor moveleiro, trabalha muito com inovação. Olhar para o futuro, olhar para novas tecnologias, olhar para a inovação. Falaste muito na defesa do feminismo, né? Feminista. Eu acho que a diversidade como um todo, nós temos que quebrar essa matriz tradicional do nosso Estado. Nós temos que ter uma visão de nova economia. Como é que o Estado do Rio Grande do Sul vai se inserir na nova economia? Para isso, precisamos bases de desenvolvimento. E uma delas, principal, é a parte tributária. Então, esse encadeamento, o Estado do Rio Grande do Sul não existe um remédio único que vai solucionar todos os nossos problemas e a partir de amanhã as nossas estradas serão maravilhosas, a nossa carga tributária vai baixar, nós não teremos mais o déficit previdenciário que temos hoje. Não será assim. Nós precisamos de uma associação de setor público e privado trabalhando juntos em prol desse desenvolvimento.
E entendemos que esse trabalhar junto não passa por aumento de carga tributária. Muito bem, Anderson, eu acho que é bem por aí, né? E eu queria ainda complementar justamente nesse ponto final que tu diz, nessa união que é necessária. A gente tem uma cultura no Rio Grande do Sul, é claro que quem está nos acompanhando já deve ter ouvido essa historinha dos caranguejos, né? E eu vivencio isso no meu dia a dia quando eu transito por diversas cidades, né? Mas também transito em outras entidades, com o poder público, secretários, enfim, que a gente percebe o seguinte, né? A cultura do ganha-ganha. Eu quero estar aliado com quem ganha, mas para isso eu não quero fazer muito esforço. Eu quero estar ao lado do poder, independente de quem seja o poder e de como pensa quem está no poder. Então, é aquela aliança, né, de estar junto para ter um benefício próprio. E o que nós precisamos no Rio Grande do Sul é a cultura do coletivo. Eu abro mão de algo para que a sociedade possa prosperar. A historinha, né, a metáfora do balde do caranguejo. Estamos todos os gaúchos dentro de um balde de caranguejo morrendo. Um consegue chegar, né, no topo lá do balde para poder escapar e chamar ajuda, virar o balde, enfim. E quem está lá embaixo diz, não, se nós não sairmos juntos, tu também não vai sair sozinho. E vai lá e puxa para baixo e morrem todos os caranguejos dentro do balde. Nós precisamos, né, vivenciar essa expectativa de que juntos nós somos mais fortes. Essa é uma frase que está muito forte vinculada ao associativismo, mas que, para mim, ela resume exatamente, né, essa visão dessa busca de resultados efetivos, eficazes e eficientes no Rio Grande do Sul. Nós temos que unir esforços. Eu sempre digo, né, como é bom quando a gente consegue, mesmo com opiniões divergentes, sentar-se à volta de uma mesa e discutir, divergir, mas quando a gente abre a porta, nós saímos todos agindo em bloco em favor de algo que vai ter benefícios para todos. Os nossos pontos de divergência, eles são 10%, e nós temos 90% de pontos de convergência, com as entidades co-irmãs, com o poder público, com o nosso parlamento, mas a gente, por ânsia, né, de ter a razão, de buscar aquilo que nós entendemos como sendo o melhor para a minha empresa, para mim pessoalmente, a gente foca só na parte da divergência. E aí a gente perde, né, os resultados que poderiam nos catapultar para ser um Estado, né, muito mais desenvolvido. Olha a riqueza de mão de obra que nós temos aqui, os talentos, o que formam as nossas universidades, os parques tecnológicos que nós temos no Rio Grande do Sul, mas isso tudo se perde quando o individualismo prospera, né, em detrimento do trabalho coletivo. Acho que o trabalho aí, o desafio do Anderson, né, vai ser manter esse espírito de pertencimento e essa garra que vem, né, dos nossos líderes do interior, que irmanados, cada um na sua atividade econômica, cada um na sua cidade, mas que juntos têm uma força muito grande e que se revela, especialmente, né, nesse ano de dificuldades, quando nós conseguimos derrotar, então, né, impedir que aumento de tributos acontecesse, e estamos trabalhando para novamente impedir, e mais do que isso, nessa sistemática de bandeiras, nessas disputas, né, entre saúde e economia, nós também tivemos grandes êxitos, quando os protocolos, não os protocolos, né, mas quando as políticas foram minimizadas, né, em favor do trabalho, para que os gaúchos pudessem manter as suas atividades, tá? Sem que nós tivéssemos essa ruptura que foi e que prevaleceu até o final de julho. E agora mesmo nós estamos aí com essas restrições maiores nesses 14 dias do mês de dezembro, em função dessa alta, né, do número de casos, de óbitos, da escassez de leitos, mas o governador, ele teve o cuidado e em todos os momentos ele tem dito, nós não vamos parar as atividades produtivas. Essa era a frase da Federação, né? Não podemos parar as atividades produtivas. Nós temos que aliar, né, todos os cuidados
toda essa necessidade, né, de distanciamento controlado, de uso de máscara, de álcool gel. Nós temos que aliar isso à possibilidade de todos manterem as suas atividades para que a gente pudesse preservar as empresas e especialmente os empregos dos trabalhadores gaúchos. Bom, e essa frase, juntos somos mais fortes, ela é importante pelo seguinte, o que a gente construiu ao longo do ano, o setor produtivo como um todo, nós ultrapassamos uma das maiores crises da nossa era, né? Desde a guerra, né? A Segunda Guerra Mundial, não tínhamos um impacto tão grande de um acontecimento na economia. E tivemos êxito, né? Chegamos ao final do ano, conseguimos enfrentar no início da pandemia, apenas recordando, eu acho que isso é importante, Simone, no início da pandemia o governo do estado estabeleceu uma regra, óbvio que é difícil, né? É algo novo e é natural que se tenha uma dificuldade no enfrentamento, mas a regra era uniforme para todo o estado de fechamento, quando nós tínhamos inúmeros municípios sem casos. E a federação levantou a bandeira da necessidade do tratamento regional, como está sendo feito hoje, né? Então, um grande avanço, e sempre defendemos que não houvesse fechamento. Então, passado esse ano, né, quase estamos finalizando o ano de 2020, eu acho que o estado do Rio Grande do Sul dá também um sinal muito forte nesse sentido de juntos somos mais fortes. Se estamos aqui, foi consequência de atos de homens e mulheres como nós, tá? E temos todo o potencial de juntos superar isso. E a Federação apresenta uma alternativa, né, ao caminho do mero aumento de tributos. Aumento de tributos é um mecanismo mais fácil que temos, né? Se nós temos despesas e aumentamos sempre a receita, é infinita. É infinito o crescimento dessas despesas. O que nós estamos apresentando é um basta, né? Vamos seguir um outro caminho, porque esse caminho não está nos levando à solução. Então, é com essa perspectiva que nós olhamos para 2021, temos aí um processo de privatização em suspenso, com uma perspectiva de ir adiante, falando já da nossa distribuidora de energia elétrica, da CE, também para geração e transmissão. Esses valores, junto com valores de Sulgás, de CRM e outras empresas que estão na perspectiva de serem privatizadas, nos mostram aí que o Estado tem um caminho. Faz sentido um Estado do Rio Grande do Sul, na situação atual, ter um banco? É algo que nós temos que debater, né? É um dos únicos estados que tem um banco público. Faz sentido ainda para nós termos esse banco e custearmos um aumento de tributação? Quer dizer, tem debate, tem alternativas, e eu acho que, como tu bem colocaste, né, o objetivo de uma entidade associativa é trazer os movimentos da base e ter uma verbalização, ter um diálogo qualificado com o poder público para apresentar alternativas aos caminhos que estão postos. E dentro dessa questão, só para complementar isso que o Anderson falou, dentro dessa questão, né, dessas expectativas e do que se vislumbra para 2021, a gente também, Anderson, tem que acrescentar que a arrecadação no estado do Rio Grande do Sul, mesmo no ano de pandemia, de grave dificuldade, ela já é 700 milhões superior ao mesmo período do ano passado. Então, quer dizer o seguinte, nós temos a possibilidade de vender as empresas estatais, nós vamos ter concessões e com isso vai ter dinheiro novo circulando no nosso estado. Com as concessões, nós vamos ter obras de infraestrutura, que também gera uma arrecadação expressiva. Nós já estamos vendo o aumento da arrecadação, não há necessidade, e o governador está pregando o caos, né? Nós vamos ter o caos na saúde, o caos na segurança, se não mantivermos as alíquotas nesse patamar. Isso não é verdade, porque o dinheiro ele está existindo, tanto que se colocou a folha em dia agora, e ele seguirá existindo, né? Inclusive com outras possibilidades de se ter incrementos no caixa do nosso estado.
Nós vamos chegando ao final da edição de hoje do nosso Online com a Six, que teve o patrocínio do Sicredi, gente que coopera cresce, do Planeta Água, também da Veritá Diagnósticos por Imagem, Lavar e Bene, de Capri Hotel, 5 a Sec Lavanderias e também a Pliper, Sistemas de Gestão. A todos, um grande abraço. Tchau, Online com a Six. Até a próxima.